Oi, gente, estamos novamente aqui. Eu sou Adriana Campanaro e você está no Play Com Ela. Hoje teremos uma convidada muito especial, uma mulher de muita coragem e muita fé. Logo vocês já vão conhecer quem é. Quero agradecer aos meus patrocinadores que estão comigo e que eu amo de coração. Desarme, moda feminina e masculina. Urban Decor, que fez toda a decoração no meu estilo. Ana Soares Corretora. Dueto, super indústria e comércio de cosméticos, direcionado ao profissional cabeleireiro. Ana Carolina Manicure e Pedicure. Espaço de beleza Joana Dark. E maquiagens Jéssica Ritucci, que cuidou de mim também na minha transformação hoje. Marmoraria Buramar, mármores e granitos. Rose Honorato, lash design, extensão de cílios. Casa Burger, hamburgueria artesanal. Nutricionista Ricardo Tognati Jr. Alfa, serviços e segurança em geral. Pesque Pague Santa Clara. Maria Bonita Clínica Estética. Master Shake, espaço de vida saudável. Atlântica Academia, natação, hidroginástica e musculação. Maria Linda Lingerie, distribuidor para você ser revendedora. Michele Costa, psicóloga. Escola Caminho Suave, com educação infantil, anos iniciais e anos finais. Já vou apresentar a minha convidada, que é uma pessoa muito especial, e vocês vão ver o tanto que ela é especial pela história dela, fantástica. Beth Comparini, muito obrigada por estar aqui comigo, aceitar meu convite, de falar um pouquinho da sua história, da sua vivência de vida, né? Com o seu relacionamento, com o seu casamento e também na sua vida em relação à fé, né? A sua conquista de milagres e todas as graças que você recebeu pelo dom do Espírito Santo mesmo. Que bom, Adriana, eu que te agradeço por essa oportunidade, né, de estar aqui com você. É assim, realmente uma grande alegria poder compartilhar com todas as pessoas que te seguem, principalmente as mulheres, né, que eu sei que você tem um público bom de mulheres. A minha história, tudo que a gente já viveu, né, eu falo assim, nós vivemos, porque é muito importante colocar também o meu marido junto. Sou casada há 35 anos com o Carlos César, todo mundo conhece ele por Cacá. Tivemos 4 filhos e agora já temos uma netinha, Tereza, de 1 ano e 5 meses. E vem o Bento, que a minha filha está grávida, né? E nós estamos muito felizes. Mas toda essa nossa história, nós tivemos que ter essa parceria, essa cumplicidade, né? E assim, na verdade, Adriana, é muito importante eu te falar assim, o que aconteceu conosco até antes, né, do milagre de Santa Giana, que você já, né, me pediu para falar um pouquinho. Sim. Na verdade, foi quando, como o Cacá tem uma história de vida realmente assim, muito forte, né? Quando eu conheci o Cacá, ele já tinha sido dependente químico durante 10 anos, traficou durante muito tempo, chegou a ficar preso, né? Mas quando eu conheci ele, já fazia 1 ano que ele estava deixando as drogas, né? Essa transformação do Cacá, eu já ouvi ele falar também, né, em uma palestra que ele deu sobre a dependência química. Esse milagre também que seu marido teve, desse encontro com Deus para ter a transformação dele, também é linda, né, Beth? É linda, porque assim, eu não conhecia neste momento, né, mas ele sempre nos fala que foi realmente na cadeia mesmo, que ele teve assim um encontro pessoal com Deus e ele prometeu que ele ia sair dali, ele iria buscar ajuda e ele iria sair dessa, né? Então, assim, foi assim, realmente uma história de muita luta, né? Ele não passou por uma clínica, ele não passou por uma fazenda de recuperação, ele realmente conseguiu deixar com as forças de vontade, a força de vontade dele e de Deus, né? E a fé que ele, né, sentiu naquele momento. Gente, eu tô arrepiando a todo momento. E se vê coisa escorreta, né? É desse jeito, né, Adriana? Então, nós casamos então em 89, em 91 eu já estava grávida do Vinícius e foi onde ele recebeu uma proposta de deixar a profissão dele, que era dentro de uma fábrica de calçado,
e fundar e montar uma fazenda para recuperar as pessoas, os jovens, né, pessoas que eram dependentes químicos. Então foi assim, um passo muito sério para nós, né, porque na final de contas a gente estava começando uma família e ele deixou o emprego e eu falei para ele, vai, estou com você, a parte financeira da casa, embora eu era professora, né, eu tinha um salário assim bem menor do que hoje, que eu sou psicóloga, já tenho um tempo maior, né? A gente estava naquela fase assim de começar a vida, começar o casamento mesmo. E ele assim fez. Então ele fundou o NAREV, que é o Núcleo de Apoio e Recuperação da Vida, em Franca, que isso aconteceu em 1991, logo que o Vinícius, nosso filho, nasceu, né? Eu estava grávida quando ele começou e nasceu. E o Cacá sempre muito, assim, dedicado a a recuperação, né, de pessoas com a dependência química. E que Deus sabia também que esse novo propósito, né, de vocês, dele, na clínica, seria uma força para ele conseguir superar. Com certeza, com certeza. Passar, né, por tudo que dá força mesmo para não voltar às drogas, para ele. Certinho, Adriana, porque a partir do momento que ele se via responsável também para ajudar a salvar uma vida das drogas, era uma força para ele não voltar para as drogas, né? E aí aconteceu que no ano de 1997, o Cacá se adoeceu e ele começou a fazer alguns exames, né? E dentro desses exames que ele fez, ele foi diagnosticado com o vírus do HIV. Foi um momento muito sofrido para nós, para ele. O que você sentiu? Então, medo não. Naquele momento, eu assim, tive uma experiência assim, de que o que Deus iria fazer com aquilo, né? Como eu te falei, assim, eu sempre busquei, desde a minha adolescência, viver uma parte religiosa, né? Eu sempre gostei de frequentar grupos de oração. E eu sempre tive comigo, assim, que uma dor entra na nossa vida porque Deus tem um propósito para aquilo, né? Não que Deus queira, porque muitos sofrimentos somos nós mesmos que trazemos para a nossa vida, né? Mas Deus, como diz Santo Agostinho, ele é um ser tão infinitamente bom que ele jamais permite alguma coisa negativa na nossa vida, se não for para transformar isso num bem ainda maior. Vou te falar assim, eu fiquei sofrida, principalmente porque eu não tinha com quem compartilhar aquela dor. E até porque o médico disse para ele que eu precisaria também fazer o exame. E nós tínhamos 3 filhos e o médico falou, olha, se ela adquiriu a doença, provavelmente as crianças também. Então ali era uma dor, era um sofrimento. E você vê, isso foi em 1997. Falar de AIDS hoje é uma coisa, né? Mas falar de HIV em 1997 era a morte certa, né? Que hoje não tenha preconceito. Exatamente. Olhares assim, né? Mas naquele momento, né? Naquele período... Não só o preconceito, como assim, era sentença de morte, né? Sim. A gente não conhecia, naquela época, alguém que teve o vírus HIV e conseguiu, entendeu? Porque era assim um boom disso aí, né? Então foi um momento muito difícil. Esse momento, assim, como eu te falei, a gente não tinha para quem falar. Para falar com os meus pais seria um sofrimento muito grande. O Cacá é órfão de pai e mãe, foi criado por uma avó e 2 tias, então seria passar isso para elas também. Então foi um sofrimento muito só eu e ele. Vocês viveram assim? Só nós, assim. Mas, ok, eu fiz os exames, passaram uns 60 dias mais ou menos, já vieram os resultados e a primeira graça que eu não havia adquirido. Porque também eu sempre tive comigo de viver essa parte da preservação de filhos com aquilo que a igreja fala. Então, assim, nem usava preservativo, nem nada. E aí, quando veio a notícia que eu não tinha, já foi um alívio, é lógico, né? Mais uma preocupação para ele, né? Porque ele ainda tinha, que já estava diagnosticado. Mas passado, assim, uns 6 meses, mais ou menos, ele foi novamente retomar os exames. E acontece que, uma coisa que eu esqueci de te falar, é importante que nós vivemos esses 6 meses muito na oração. Sabe assim, a gente se entregava muito nas mãos de Deus, pedia muito a Nossa Senhora que fizesse o que fosse o melhor para nós. Somos de ir à missa praticamente todos os dias, rezando.
muita entrega. Porque eu falo assim, independente da sua religião, é importante que o ser humano desenvolva essa questão da fé, porque nós somos limitados. Então, assim, você tem que ter a experiência de acreditar em algo que seja mais forte que você. Porque a hora que você olha para os seus problemas e fala assim, gente, eu não dou conta, tem muitos problemas que a gente não dá conta mesmo. Agora, a fé, independente da religião, ela faz a pessoa lutar. Ela não assim, faz suportar e superar aquilo a ponto que a pessoa não desiste, né? E quando ele começou a fazer os exames, então, aqui em Franca, deram negativo. Aí o médico falou, não, peraí, volta em Ribeirão, faz novamente. Vai a São Paulo e ele fez tudo novamente e todos vieram negativo. Então, o doutor falou, olha, eu não sei explicar para vocês, mas a sua carga viral está zerada. Ele não tinha tomado nenhum medicamento. Então, Adriana, naquele primeiro momento, já fortaleceu para mim e para o Cacá aquilo que nós casamos com esse desejo, assim, de realmente, assim, viver a fé, a entrega, a união, a cumplicidade, né? Tudo foi assim de Deus. Os limites, né? Exatamente. As diferenças, né, Beth? Isso é muito importante, porque eu e o Cacá somos muito diferentes, mas a gente aprendeu a lidar com as diferenças como, assim, um completa o outro. Sim. E não algo que as diferenças dele é causa de discussão, ou as minhas, né? Sim. E assim, então eu acredito que Deus sempre esteve presente na nossa vida e nos preparando. Até eu vejo essa situação do HIV como algo que Deus permitiu que a gente vivesse, porque Ele já sabia o que iria acontecer depois, né? Então, assim, o que Deus iria nos propor mais para frente, né? Ouvindo, assim, a sua história desde o início, né? Antes do Cacá, o que o Cacá passou também antes de você, Deus veio preparando vocês para viver isso, o que vocês vivem hoje. Exatamente. E Porque se ele não tivesse passado por essa história e de amor a Cristo, nessa transformação dele, pode ser que não teria, não sei, né? Porque Deus planejou tudo, até mesmo esse sofrimento. Com certeza. Deixou acontecer, né? Porque precisava ser assim para vocês conquistar e batalhar pelo que vocês são. E é lógico, e eu vejo assim, quando eu sempre falei isso, que assim, Deus sempre age. Quem impede a ação de Deus na nossa vida somos nós mesmos, porque a gente não confia, né? E assim, como a gente quer ter muito a segurança da nossa vida, o controle da nossa vida, exatamente. A gente não consegue se entregar. Sim. E aí a gente quer resolver os problemas do nosso jeito, e Deus, às vezes, ele sempre tem um jeito muito melhor para nós, né? Então, essa questão da fé, a entrega, acreditar no poder de Deus, né? Nós falávamos sobre isso. É um Deus das coisas impossíveis que a gente tem que nos colocar. Porque o Deus do possível a gente encontra no mundo, né? Os prazeres, o dinheiro, e não é isso que sustenta, né? Então, eu penso que essa importância, assim, de você cuidar do corpo, mas também cuidar da alma, se o ser humano entendesse isso, que é tão importante cuidar do corpo, cuidar da alma quanto cuidar do corpo, né? Talvez a gente estaria hoje no mundo com menos doenças mentais que a gente está tendo, né? Então, eu como psicóloga, estudei, trabalho em clínica, e minhas amigas psicólogas, a gente sempre fala, o mundo está adoecendo cada vez mais, principalmente na saúde mental, né? A gente vê adolescentes com depressões, síndrome do pânico, jovens, e o que está acontecendo, o que está acontecendo com a humanidade, que assim, talvez sempre teve, mas por que agora está tão mais aguçado, né? Eu trabalhei no Colégio Jesus Maria José, fui professora lá 24 anos, trabalhei sempre com adolescentes, então assim, sempre tive junto com os adolescentes o que está acontecendo com a nossa adolescência. Então assim, voltar à vida, voltar à alma, sabe assim, pensar que essa vida é passageira,
que o legado que eu tenho que deixar aqui não é um legado de bens, mas não é deixar heranças, não é ser nenhum legado, mas assim, eu quero muito assim que meus netos, minhas netas, fala assim, os meus filhos, o maior legado que a minha mãe deixou para nós foi a fé dela. História e a fé. Isso eu quero, assim, a fé, assim, que quando eu me entrego nas mãos de Deus, eu sei que Deus está no comando, sabe? E assim, é lógico que não você sofre, lógico que você sofre. Muitas vezes a gente é muito ansioso, parece que Deus está demorando, né? Mas assim, deixando Deus fazer, Ele faz muito melhor. É igual aquele ditado, a gente entrega o problema, mas pega de volta. Entrega, pega de volta. Isso é muito comum. Por quê? Por conta desse controle mesmo, esse mundo que a gente vive, assim, um mundo assim muito superficial, um mundo onde não tem uma solidez. Então, isso vai adoecendo também a alma, né? E cuidar da alma é muito importante. Então, assim, bom, e quando nós vimos, né, que tudo estava consumado, o Cacá estava curado disso tudo, né? Foi para nós uma grande alegria, mas eu penso que ali também Deus já estava preparando a comunidade Tenda, que hoje nós estamos à frente dessa comunidade, que só em Franca nós estamos com mais de 3.000 famílias, né? Nós estamos em 10 cidades fora de Franca, levando essa experiência de casais, de filhos juntos, porque eu e o Cacá passamos por essa experiência, assim, de viver um sofrimento tão grande e não ter com quem falar, Sim. não ter com quem partilhar a dor, porque, infelizmente, muitas vezes, a própria sociedade coloca isso, a gente ter, não, ninguém pode saber da minha dor, né? Eu tenho que ser feliz para sempre, né? E não existe. Esse conto de fadas que não existe, né? Então, aquela vida real, Sim. não é? Então, Beth, só um minutinho que agora chegou um lanche muito especial pra gente. Olha aqui, lanche do Casa Burger. Esse daqui é um lanche pra nós que vocês vão amar. E o hambúrguer é exatamente como vocês querem. Mal passado, bem passado ou mais que passado. Eu gosto mais. Vocês vão adorar. Nosso lanchinho da tarde do Master Shake, espaço de vida saudável. O que eu mais gosto é esse, doce de leite com coco. E esse daqui que é o Prestígio, que também, né, um chocolate faz bem. O melhor espaço de vida saudável de Franca. Aqui você encontra um ambiente aconchegante, shakes nutricionais, waffles, pavês, pizzas fit, coxinha fit, copo da felicidade. Também temos os melhores drinks para queimar gordura e dar energia e muito mais. Faça-nos uma visita e venha se deliciar conosco.
A Dueto é uma indústria especializada em cosméticos de alto padrão de qualidade direcionada ao profissional cabeleireiro e está presente no mercado há mais de 20 anos atendendo todo o Brasil. Desenvolvemos produtos de acordo com a exigência do profissional cabeleireiro para o perfeito e completo resultado de seu trabalho. Trabalhamos também com linha Home Care para que o tratamento realizado no salão tenha continuidade em casa. Dueto A, saúde dos seus cabelos.
Vem comigo aprender como é bem fácil chegar na nossa loja da Desarme no Easy Center. Já na Avenida Alonso e Alonso, vocês vão verificar que na rotatória à sua direita tem Automec Chevrolet. Vão fazer a rotatória após ver o McDonald's, só subir um pouquinho e pegar a primeira à direita. Seguir até o final da rua, aí no posto vocês vão pegar a sua direita e logo já vão ver o Easy Center. Aí não tem segredo, gente, é só pegar a direita novamente e já estamos chegando lá. Bem na entrada, vocês já vão conseguir ver a nossa loja. A nossa loja fica bem próximo da Milano e estamos aguardando todas vocês para uma visita. Educar é semear com sabedoria. Desde sua fundação, em 1987, a Escola Caminho Suave vem construindo uma história de excelência e qualidade. São 37 anos no mesmo endereço e com os mesmos fundadores. Nossa estrutura possui salas climatizadas, quadra esportiva coberta, laboratório, sala de multimídia e muito mais. Trabalhamos com o sistema de ensino SAI Digital, que tem como pilares o saber, agir e evoluir. Nossa missão é desenvolver cidadãos de qualidade para as futuras gerações. Nossos valores fazem de nosso atendimento cada vez mais humanizado e acolhedor. Escola Caminho Suave, 37 anos acreditando na educação. Estamos de volta com esse papo aqui que vai ter que ter outros papos, bate-papos. Beth, eu sei que você deu uma pequena resumida, né, de tudo que você passou em tudo, assim, uma primeira parte da sua vida. Agora eu gostaria de saber qual que o que Deus ainda continuou fazendo na sua vida, porque teve sentidos que Deus foi te preparando desde o início para o que vocês, né, viveram entre família, o que Deus fez de muito importante também. Então, Adriana, Deus é perfeito, né? E tudo que Ele faz é perfeito. Essa história que eu contei antes, né? Que eu te falei que estava nos preparando para o que Deus queria para nós depois disso. Então, quando foi no ano de 2000, eu engravidei novamente, com muita alegria. Falo que Deus até foi muito caprichoso comigo, porque eu sempre quis, quando eu falava eu quero casar, quero ter 4 filhos, eu quero ter 2 homens e 2 mulheres. Escutou. Falei, nunca vi, ele foi caprichoso comigo, né? Eu tenho 2 casaizinhos maravilhosos, né? E foi uma bênção muito grande. Então, estava grávida, que alegria, já tinha o Vinícius, a Isabela, o Dedé, né? Claro, tá faltando a outra menininha, né? E rezando, tudo. Mas quando deu o 2º mês de gravidez, eu tive um descolamento de placenta e eu tive os sangramentos bem fortes. Fiquei de repouso mais ou menos umas 2 semanas e quando deu... e voltei a trabalhar, na época eu era professora no SESI, que estava dando aula normal, tranquila, gestação tranquila. Mas quando eu completei 16 semanas de gestação, um dia eu estava lá na escola, fazendo uma reunião com os pais dos meus alunos, e eu comecei a perceber que involuntariamente eu perdia líquido, sabe? Descia, escorria com bastante volume, e eu até pedi licença para os pais, né? Uma outra professora terminou ali para a minha reunião, eu fui até a sala dos professores, eu estava completamente molhada, e as meninas falaram, Beth, rompeu a sua bolsa. Falei, gente, mas eu tô com 4 meses de gestação, como é isso, né? Vamos para o hospital. Aí viemos para o hospital, a doutora Nádia era minha ginecologista, ela então foi até mim, ela fez os primeiros exames, ela falou, realmente, Beth, foi uma ruptura precoce da bolsa.
Mas vamos aguardar. Quando acontece isso, o prognóstico é que a gestante já entra em trabalho de parto e você vai ter um aborto espontâneo. Sim. Fiquei muito triste, né? Qual que foi o sentimento de mãe? Não, eu queria muito aquele bebê, né? A gente não sabia se era menino ou menino, mas eu queria muito. E mãe é toda assim, esse desejo, né? E eu falei, tá bom, doutor. Então ela falou, não, vamos aguardar. Agora era por volta de umas 9 horas, 10 horas da manhã. Ela foi embora, eu fiquei internada. Aí chegou de tarde, ela falou, tá tudo bem com você? Eu falei, não, tá tudo bem. Não, mas você não teve contração? Eu falei, não. Fez ultrassom lá, normal, tal. Passou aí uma outra noite, aí passadas acho que umas 2 noites, eu não tinha nada. Eu não tinha contração, ficava normal. Aí foi que ela me deu a notícia. Ela falou, olha, Beth, eu tenho uma notícia para te dar. Na hora eu pensei assim, doutora, o bebê morreu? Que era o seu maior medo de mãe. Era meu maior medo. Aí ela falou assim, Beth, o bebê não morreu, mas nós vamos ter que interromper a sua gravidez. Eu falei, como assim, doutora? Ela falou assim, o bebê vai sobreviver? A senhora vai tirar o bebê e ele vai sobreviver? Ela falou assim, eu sabia que não, né? Imagina. Mas queria ouvir dela, né? Ela falou, não, Beth, nós vamos tirar o bebê e em poucos minutos o bebê vai morrer. Eu falei, doutora, mas a senhora está me propondo um aborto. Sim. Ela falou, chame como você quiser. Aqui na medicina a gente chama de uma interrupção da gravidez para salvar a mãe. Porque o seu bebê, não existe lugar no mundo mais que salve seu bebê. Meu Deus. Ela falou, se você tivesse todo o dinheiro do mundo, fosse para os Estados Unidos, não salva, não tem como. A ruptura da sua bolsa foi muito séria. Você não vai segurar mais líquido amniótico. A criança não vai ter a quantidade de líquido amniótico suficiente para terminar o próprio desenvolvimento do feto. Aí eu falei, doutora, eu não posso. Um aborto, não. Aí eu comecei a chorar, porque eu falei, meu Deus, e agora? Aí ela falou assim, não, cadê o Cacá? O Cacá teve que fazer umas coisas, ele falou, espera o Cacá voltar, tarde eu volto. Aí à tarde ela voltou e eu falei, doutora, conversei com o Cacá e nós decidimos, nós não vamos tirar o bebê. Ela falou assim pro Cacá, você vai ficar sem sua mulher e você vai ser, seus filhos vão ser órfãos de mãe, como você foi. Imagina a mãe dele morreu, ele tinha 4 anos. Ele sabia o que é a orfandade. Ele trouxe aquela dor. Mas por isso que eu te falo, Adriana, a cumplicidade de um casal, a gente pode pensar diferente em muita coisa. Mas assim, eu tô com você. Aí ela falou assim, não, tá bom, vamos esperar mais hoje e tal. Aí foi passando um dia e eu falando para ela, doutora Nádia, por favor, deixa a criança manifestar, deixa a natureza manifestar. Se Deus não quer essa criança para mim, se não tá no projeto, eu vou ter um aborto espontâneo e tá tudo certo, né? Todo mundo tá tranquilo e foi. Só que chegou um dia, ela estava desesperada. Ela tinha feito uma reunião com os médicos e os médicos falaram, Nádia, você tem que tirar esse bebê. Essa mãe vai morrer na sua mão e você ainda vai ser responsável por isso. Isso assim, a gente tinha ligado para um tanto de ginecologista em Franca que falava assim, como assim? Tipo assim, 72 horas sem o líquido amniótico, como assim? Como que ia sobreviver? Como que ia sobreviver e tal. E foi naquela hora que eu desesperei muito, porque ela falou para mim assim, olha, Beth, se você não aceitar assinar, eu vou ter que largar teu caso. Você imagina, para onde que eu iria, Adriana? Sendo que todos os ginecologistas de Franca, que a gente já sabe, já tinha falado assim, gente, a Nádia é doida, tem que tirar esse menino, essa criança. Todo mundo contra o que ela estava ainda tentando te fazer a cabeça. Ela foi um instrumento disso. Eu acho que se eu não tivesse na mão da doutora Nádia, eu não sei. Sinceramente, eu já... Porque o outro teria feito, às vezes, até sem te falar nada, eu não sei. Poderia, colocaria um abortivo no soro e ela falaria pra mim que teria sido um aborto espontâneo, porque ela já tinha, né? Aí naquele momento ela falou, eu vou ali no postinho, eu vou te dar 15 minutos. O Cacá tava comigo.
vou te dar 15 minutos. Se você não assinar, eu vou deixar seu caso. Aí eu respirei, chorava muito. Eu falei, Cacá, busca um padre. Eu preciso conversar com o padre, sabe? Aí o Cacá saiu, aí o Cacá voltou. Aí ele falou, olha, eu já liguei pro Padre Ovídio, mas ele vai demorar mais de 1 hora para chegar aqui. Aí eu falei pro Cacá assim, Cacá, então você vai ali e fala pra doutora Nádia ir embora, que enquanto um padre não abrir a porta desse quarto aqui, eu não vou mais conversar com ela. Eu tenho o direito de lutar por essa vida até a hora que eu quiser. Eu tava muito sofrida e brava, né? Sim, ao mesmo sou muito tempo. mansa, mas aí, No momento. a hora que eu falei, enquanto um padre não abria a porta desse quarto, abriu a porta. Não era Padre Ovídio, mas era o Dom Diógenes. Lembra do bispo de Franca? Primeiro bispo de Franca, foi que fez o nosso casamento, me acompanhou todo o processo do Narev com o Cacá. Gente, como é que aquele bispo apareceu ali 5 minutos depois que o Cacá ligou pro Dom Diógenes? Isso não é mão de Deus. Aí teve uma moça, Isabel, que estava rezando, escutou a doutora falar os 5 minutos, foi lá fora rezar num santinho que tinha ali, era o hospital São Joaquim ainda. Aí, e ela falou que a hora que ela abriu os olhos, ela viu o bispo indo embora no corredor. E ela correu atrás dele e falou, Dom Diógenes, o Dom Diógenes até que me pôs o apelido de Betinha. A Betinha com o Cacá tá lá, eles querem que ela faça um aborto. Vai lá com ela. Aí ele pegou e falou assim, me fala agora onde que ela tá. Eu falei, não, eu vou levar no quarto. E a Isabel trouxe o bispo e foi na hora que eu falei, a hora que eu vi o bispo ali, nem o Cacá sabia. E eu só chorava. Você já teve o sinal ali? Não, assim, Deus foi muito detalhista, porque aí ele falou pra mim assim, Betinha, você tá disposta a dar sua vida por essa criança? Eu falei, Dom Diógenes, eu não tenho medo de morrer, porque eu sei que a morte é um prêmio, e eu vou voltar pro colo de Deus. Meu medo é passar por esse mundo e não fazer o que Deus quis que eu fizesse aqui. Esse é o meu medo. Mas se eu tiver que morrer, eu vou. Mas o que eu tô sofrendo é de pensar das minhas 3 crianças que estão em casa. O Vinícius tinha 7, o Vinícius tinha 10, a Isabela tinha 7 e o Dedé tinha 3. Aí ele falou pra mim assim, vamos rezar. Rezou pra mim um pouquinho. Ele falou assim, eu vou embora. Aí ele foi embora, passou um pouquinho, o Padre Ovídio chegou, passou um pouquinho, o Dom Diógenes chegou. E quando o Dom Diógenes chegou, ele falou, olha, Betinho, eu fui numa livraria, comprei esse livro aqui da Beata Giana Beretta Molla para você e fui rezar no Santíssimo que eu tenho e disse a Beata Giana. Porque num processo de canonização dentro da Igreja Católica, a pessoa tem que ser confirmada pelo Vaticano, um milagre para ela ser uma beata. Sim. Mas ela fica esperando, o beato fica esperando um segundo milagre para que ela se torne uma santa. Aí termina, né? E a Beata Giana, que as mulheres que estão me ouvindo, busquem na internet a história da Giana. É uma história linda, maravilhosa. Uma mulher super rica, médica, pediatra. Ela era super, amava moda. Ela vivia numa elegância. Ela foi uma mulher que viveu anos-luz da cidade. Eu fui na cidade dela, em Magenta, uma cidadezinha igualzinha para São Paulista, petitinho, sabe? Foi a primeira mulher a usar calça comprida, foi a primeira mulher a tirar carta de motorista. Ela esquiava, ela gostava de dançar, gostava de bailes. E ela foi santa. Por quê? Por que ela foi santa? Como que Deus viu ela santa? Ela foi santa sendo mãe, uma mãe amorosa, uma mãe carinhosa. Ela foi santa sendo esposa, uma mãe pacienciosa com seu marido no dia a dia. Foi santa sendo médica, porque ela atendia os meninos, as crianças, já dava os remédios e ainda dava comida para eles. E ela foi uma missionária. E ela, na última gravidez dela, ela teve que escolher ou o bebê dela ou a vida dela. E ela escolheu o bebê. O bebê nasceu 21 de abril de 1962, ela morreu dia 28 de abril de 1962. Então, ela é uma santa nova. O ano passado ela faria 100 anos, se ela estivesse viva. E aí, então, Dom Diógenes reza e a partir dali a gente começa a rezar também. Mas, Adriana, muita gente me pergunta assim, nossa, Beth,
de tudo que você viveu, qual foi o seu pior momento? Eu vou te contar. Eu estava ali, a doutora Nádia voltou, eu fiz o último ultrassom no outro dia, deu 0 de líquido amniótico. O doutor falou para mim assim, olha, mãe, seu bebê está morrendo. Ele não dura mais 4 horas. Quando chegou meio-dia, ela tinha que voltar. Ela não voltou. 6 horas da tarde, quando ela voltou, ela chegou e falou, hoje nós vamos resolver seu caso. E ali, ela com toda a documentação, tudo e tal. E naquele momento, eu estava assim, lógico, muito sofrida. Eu não tinha mais força. Sabe, tudo que eu falava para ela. Aí ela falou, tá aqui a prancheta, eu vim aqui pra gente resolver, Beth. Nessa hora, meu celular tocou. E quem era? Era a Isabela, minha filha de 7 anos. A Isabela chorava, Adriana, ela chorava. E eu falava, filha, o que tá acontecendo? Você caiu? Você tá perto da vovó? Ela falou assim, não, mamãe, o bebê já morreu. Aí eu pensei que ela tava triste que o bebê ia morrer. A dor dela também. Falei, filha, o bebê não morreu. Aí ela chorou mesmo, aí ela soluçava. Aí eu falei assim, ela falou, mamãe, a vovó estava aqui conversando com a médica e eu escutei. A médica falou para a vovó que se o bebê não morrer, quem morre é a senhora. Aí ela vira para mim, Adriana, e fala assim, mãe, você não vai morrer, né? Mãe, como que eu vou ficar uma moça sem você? Adriana, essa médica com essa papelada aqui, o Cacá aqui do meu lado, silenciosamente. E eu falava, meu Deus, e agora? E a doutora Nádia falando para mim assim, deixa eu tirar esse bebê, esse teu feto, já vai estar morrendo. E aí, você vai embora para sua casa, você vai dar colo para seus filhos. Nossa, eu chorava. Aí, uns minutos depois, eu desliguei com a Isabela e falei, filha, reza, mamãe não vai morrer, nem o bebê. Eu tive uma força. Aí eu falei para a doutora, eu não vou. Então, já tá, a senhora quer decidir? A senhora pode decidir. Pode abandonar meu caso, que a hora que eu morrer, ela vai ficar sabendo. Aí ela foi fazer a escuta do coração do bebê. Essa escuta do coração do bebê, o feto já é acelerado. Foi onde, então, Deus conseguiu entrar no coração dela. Ela virou pra mim e falou, Beth, você quer saber de uma coisa? Ela tirou outra coisa, depois jogou assim, sabe? Eu disse, vou te dar alta. Você vai embora? Você vai embora. Eu estou fazendo a maior loucura da minha vida. Ela falou pra mim assim, ó, eu posso perder meu diploma de médica, mas a hora que seu bebê morrer, eu tiro ele. Adriana, eu catei na mão dela, eu chorava tanto, que eu falei uma frase pra ela, falou, doutora Nádia, obrigada, mas eu vou falar uma coisa pra senhora, eu vou voltar para esse hospital e vou ter esse bebê. Ela falou, bom, tudo que eu estudei na faculdade com você, não saio... Olha, minha filha. Não consegui fazer nada. Fui embora 4 meses, perdendo o líquido amniótico numa cama, levantava o rodinho, raspava o líquido amniótico, ia fazer ultrassom, criança sem líquido amniótico, mas cresceu, mas desenvolveu. Tá bom. Quando deu, ela falou, bom, agora vamos marcar cesárea, 7 meses, 31 semanas. Aí ela falou, dia 31 de maio. Para mim, é uma data importante, porque na Igreja Católica é quando Nossa Senhora visita a Isabel, a visitação. Sim. Falei, Nossa Senhora, a senhora me visita, né? E assim nós fomos para esse parto. Aí o doutor, que era de Ribeirão Preto, falou para mim assim, olha, só pelo telefone, eu nunca tinha visto ele. Só eu mandava ultrassom e ele é um especialista em feto. Aí ele falou assim, olha, o seu sim à vida você já deu. Amanhã, quando a sua bebê nascer, se não chorar, a morte é súbita, é imediata. Se chorar, pode ser que vai para a UTI para tentar sobreviver. Tanto é que eu tive na Santa Casa, Giana, porque até hoje, né, a melhor UTI neonatal de Franca é na Santa Casa. E aí eu fui no dia 31 de maio do ano de 2000 e a graça aconteceu. Às 9 horas da manhã ela nasceu, ela chorou. E na hora que a doutora Nádia, a doutora Walter Lice, a doutora Leila, a doutora Ana Lúcia, o marido da doutora Nádia, o Ziel, tinha um tanto de médico lá comigo. A doutora Walter Lice veio com ela no colo assim, né? E eu assim. Ela falou, aqui está a nossa, ela chama, já íamos colocar o nome de Giana, né? Aqui está a nossa pequena Giana. Ela nasceu perfeita.
Perfeito. Então agora ela tem 24 anos, né? Ela nasceu é psicóloga também. Que graça. É uma menina espetacular. É assim uma menina, A menina de dos olhos Deus. De Deus. Mas, Adriana, para encerrar, Deus me deu, assim, eu fui até o fim. Eu vi que eu não saía do centro cirúrgico, que ela nasceu às 9, eu olhei no relógio, era umas meio-dia, eu falei, alguma coisa está errada. Eu vi a médica correndo, depois eu apaguei. Aconteceu que a placenta grudou no meu útero. E quando eles foram tirar a placenta, eu perdi mais ou menos 80% de sangue. As doutoras falam, a sua vida também foi um milagre. Sim. Tanto é que eu fiquei em coma e quem me visitou falava assim, que eu não lembro, mas que eu estava indo embora, que eu estava indo embora. Que você não ia conseguir. Mas depois eu fui voltando, e a graça de Deus foi completa, porque Deus nunca faz um milagre pelas metades. Deus, quando nós seres humanos começamos uma coisa e largamos, mas Deus não. Deus vai até o fim. E fomos até o fim. No ano de 2004, fomos para o Papa, porque aí o Papa São João Paulo II estudou o nosso caso. Foi considerado um milagre pela intercessão da Beata Giana Beretta Molla, e no dia 16 de maio do ano de 2004, nós fomos para a canonização dela. Estava lá o marido dela, marido da santa, e os 3 filhos dela vivos. Que prazer. Ela ainda tem 3 filhos vivos. A Giana Emanuela, que ela deu a vida por ela, a Laura e o Pedro José, que mora tudo lá em Milão, tudo. E assim, tudo essa graça, essa bênção, porque eu sempre falo assim, a nossa fé tem que ser na fé de um Deus grande, né? Para Ele sempre fazer grandes coisas na nossa vida. Sim. E é essa a minha história, Diana. Linda. Obrigada por ter me ajudado. Adoro, assim, eu acho linda a sua história mesmo dessa fé, né? Mulher ter, assim, essa superação, ter essa confiança mesmo. Eu quero te agradecer, aí agora já entra o meu lado pessoal, né? 3 anos atrás, né? A minha irmã teve Covid e o Cacá me ajudou nessa. Ele intercedeu também ali para conseguir, né, levar ela para o hospital, conseguir um leito para ela. Então, assim, também quero agradecer o Cacá por ter passado isso, né? Me deu esse suporte também, né? E quero agradecer a você. Até quando eu te chamei para estar aqui comigo, você ajudou muito a minha mãe após a morte da minha irmã. Então, assim, você e o Cacá sempre estão nos meus pensamentos, nas minhas orações. Porque, assim, mesmo que vocês não saibam quão grande vocês modificam e tem essa ligação com outras pessoas, né? Porque, assim, o que vocês vivem, a história de vocês mudam outras vidas. Então, assim, agradeço demais por você ter aceitado, por estar comigo aqui, te falando, né, para essas mulheres que precisam ter esse suporte mesmo. Porque realmente Deus é tudo na nossa vida. Amém. Muito obrigada. Eu que agradeço, Adriana. Que bom, fico feliz de uma maneira ou de outra a gente ter participado da sua história. E estamos aí, continuamos participando sempre que precisar. Muito obrigada pela oportunidade, por todas as mulheres, né, que vão... ali, né, que eu estou. Isso. Eu vou dizer a todas as mulheres que seguem a Adriana, que trabalho maravilhoso. Mulher, força. Mulher, não desista. Acredita. Sabe o milagre que você quer hoje na sua vida? Deus pode fazer. Reza, independente da sua religião. Reza, que Deus vai fazer um grande milagre na sua vida também. Amém? Então, hoje eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente nessa história linda, maravilhosa. Você esteve com a Adriana Campanaro no Play com ela.